Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E apesar da maioria dos vídeos por aqui a gente sempre tentar trazer os fatos sobre algum acontecimento ou sobre alguma pessoa, às vezes uma boa história vale bem mais, é bem mais interessante do que algo que a gente já viu ou sabe até decorado como tudo aconteceu. Mesmo com o lançamento recente da faixa Carolina para a trilha sonora do filme Um Lugar Bem Longe Daqui, que aliás vai chegar ao Brasil, aos cinemas do Brasil, no próximo dia 11 de agosto, acho que muitos já devem ter percebido que atualmente há muitas dúvidas sobre qual será o próximo passo na carreira de Taylor Swift. Uma coisa que a gente sabe é que toda vez que ela tá ali muito quietinha, pode aguardar que não vai demorar muito para que ela ressurja com uma grande novidade, mas dado o atual contexto das coisas, até para os fãs mais FBIs que ela tem, tá difícil de tentar presumir o que é que tá vindo por aí de mais próximo. E talvez até ela mesma esteja aí alinhando o que é que ela vai fazer. Se após a calorosa recepção das regravações dos álbuns Fearless e Red, todas as dicas apontavam que o Speak Now poderia ser o próximo Taylor's Version a sair, por complicações com o nome da marca, registrada no ano passado por uma empresa de tecnologia, aparentemente o planejamento que ela tinha pode ter sido prejudicado. É importante ressaltar que isso não é um impeditivo para que ela lance o disco, até porque, como a própria Billboard noticiou ainda em março, ela já registrou o Speak Now Taylor's Version, mas isso era algo que poderia ser ali um pouco chatinho quanto aos itens de merchandising que geralmente acompanha cada lançamento que ela faz, bem como o marketing da divulgação como um todo. É curioso notar que ainda faltam pelo menos 4 álbuns a serem relançados, isso se a gente incluir o Reputation nessa conta, né? E caso todos eles levem esse mesmo tempo, nossa, essas regravações é algo que ainda pode se estender, por anos. E é daí onde a galera começa a se perguntar, os próximos vão ser lançados com intervalo menor? Vão sair pelo menos alguns de uma vez só? Ela vai concluir as regravações para poder iniciar uma nova era? Ou o seu 10º álbum de estúdio pode sair antes e o resto das regravações depois? Tudo isso deve estar sendo organizado internamente e nenhum fã consegue bater o martelo sobre quais são exatamente os planos dela, e até mesmo os easter eggs que ela tanto ama estão aí apontando para todos os lados. Incluindo até um álbum que aparentemente tinha ficado lá no passado, mas que recentemente ressurgiu com possibilidades de finalmente ver a luz do dia. O karma, pelo visto, realmente sempre foi real, e hoje a gente traz aqui uma investigação sobre o álbum perdido de Taylor Swift. Quem sabe, talvez nem tão perdido assim. Mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, vídeos semanalmente aqui no YouTube, quase que diariamente no TikTok em formato de pílula, também tô no Instagram, no Twitter, link de tudo isso aqui na descrição. E bom, introdução feita e recados dados, agora sim, vamos lá! Com o lançamento do 1989 em 2014, Taylor Swift não só fez a sua transição perfeita do country para o pop, como liderou uma das eras mais bem-sucedidas da década passada a nível mundial. 3 singles número 1 na Billboard, mais de 10 milhões de cópias vendidas, o segundo álbum mais bem-sucedido da década nos Estados Unidos, atrás apenas do 21 da Adele, além de uma turnê gigantesca que consagrou Taylor como um dos maiores nomes da música mundial. Não há outra palavra que não seja sucesso para definir esse momento da sua carreira. No entanto, polêmica também foi algo que não faltou, Principalmente ali na etapa final da divulgação do disco. Mas vamos segurar essa parte um pouquinho para a gente poder trazer cada parte da história dentro do seu contexto. Eu acho que até quem não é fã da Taylor ou acompanha o trabalho dela muito de perto, ainda assim deve conseguir perceber que cada uma das suas fases sempre teve características muito específicas. Além do mais óbvio, que são as sonoridades de cada um dos álbuns, cada era sempre teve uma cor específica, uma estética muito específica e visuais, looks no caso, muito específicos. Quando todos os seus compromissos da era 1989 já haviam sido concluídos e em abril de 2016 ela apareceu com um visual totalmente repaginado para um ensaio da revista Vogue, muitos fãs já entenderam aquilo como um sinal e deduziram que aquela mudança não era à toa. Até porque nem foi um visual que ela adotou apenas para esse ensaio da Vogue, mas foi algo que ela manteve ali por um bom tempinho naquele período de 2016, incluindo até quando ela compareceu no Met Gala daquele ano. E agora vamos aqui juntar ainda mais as peças. Desde o lançamento do seu primeiro álbum, o Taylor Swift, em 2006, todos os álbuns da Taylor foram sendo lançados em um intervalo de 2 em 2 anos, sempre no segundo semestre de cada um do seu respectivo ano. Por exemplo,
O Fearless foi lançado em novembro de 2008, o Speak Now em outubro de 2010, o Red em outubro de 2012 e o 1989 em outubro de 2014. E bom, o que é que vocês acham que a galera já estava esperando em 2016? Principalmente depois dela mudar o visual. Tava tudo ali seguindo exatamente o caminho que a Taylor vinha guiando a sua carreira até então, mas eu acho que vocês ainda devem lembrar o que também aconteceu em 2016, né? Mais especificamente em julho de 2016. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. O que você vai fazer, Kim? Expor a Taylor Swift na internet. O drama entre Taylor Swift e Kanye West já não era mais uma novidade para ninguém àquela altura, e por um tempo, na verdade, até parecia que as coisas tinham se acalmado entre eles. Ali por 2015 eu lembro que parecia que tudo aquilo que tinha começado lá no VMAs de 2009 já era águas passadas, mas aí veio Famous, com aquele clipe, com aquele verso I Made That Bitch Famous. Taylor tinha uma versão da história por trás dessa música, Kanye e Kim tinham outra, uma ligação telefônica aí no meio de tudo, e isso tomou aquela proporção gigantesca que todo mundo ainda deve lembrar, né? Vou até resumir um pouco essa parte da história, porque eita que esse daí é um capítulo à parte, e se a gente for adentrar nele, a gente acaba fugindo do nosso tema de hoje. Mas o fato é que após toda essa situação que se criou, a Taylor acabou tirando um tempinho pra ela e ficou ali uns bons meses longe da mídia. Passou outubro, passou novembro, 2016 acabou e pela primeira vez não tivemos um álbum da Taylor nesse intervalo aí de 2 anos e ela só foi ressurgir em 2017 com ele mesmo. O clipe e single que quebrou a internet, bateu vários recordes na época. E é aqui onde a gente chega naquele ponto, né? Por mais que a gente faça planos, às vezes a vida vem e leva a gente para um lugar totalmente diferente. E por mais que tudo que a gente esteja falando aqui, vamos pontuar isso mais uma vez, vamos deixar tudo aqui frisado. Por mais que tudo que a gente esteja falando sobre esse possível álbum Karma seja apenas teoria, cara, vamos lá, é muito difícil acreditar que para uma pessoa que compõe tanto como a Taylor, ela simplesmente não tinha nada planejado para sua carreira até 2016, ou melhor, até toda essa situação de julho de 2016 acontecer. Conta quando o 1989 foi finalizado. Vocês acham mesmo que ela passou todo esse período sem escrever uma música? Sem planejar um álbum? Sem pensar um clipe? É muito difícil acreditar que ela só foi pensar em um álbum depois de tudo aquilo acontecer. Principalmente considerando novamente que ela já tinha concluído o 1989. No entanto, naquele momento a Taylor basicamente tinha duas opções. Fingir que nada aconteceu e voltar cantando sobre outros assuntos, sobre outras coisas, ou trazer o lado dela da história. A resposta para isso a gente já sabe muito bem qual foi, né? Mas para que o Reputation pudesse nascer, alguma coisa certamente acabou ficando de lado. E é exatamente aqui, nesse momento, onde os easter eggs do Karma começam a surgir de verdade. Pelo menos de forma mais evidente, né? Porque... vamos aqui. Durante a sua participação no quadro 73 perguntas para o canal do YouTube da Vogue, publicado ali no comecinho de 2016, quando o entrevistador perguntou para ela qual era o maior ensinamento que a vida poderia trazer para alguém, olhando diretamente para a câmera, Taylor respondeu: That karma's real. Tudo bem que esse vídeo foi publicado algumas semanas antes da sua capa da Vogue ser divulgada, mas aí a gente sabe, né, que essas gravações acontecem com um bom tempo de antecedência, vai pro editor, tem aí o agendamento do dia que vai ser publicado e tudo mais. E quando ela deu essa resposta, parecia ser só uma resposta inocente mesmo, sem nenhum contexto maior por trás. Se alguém vier aqui me falar que já tinha percebido esse easter egg só por conta dessa resposta, eu não vou acreditar, viu? Mas enfim, pulando novamente para 2017, uma coisa que é verdade é que a Taylor realmente sempre gosta de soltar muitos easter eggs. E uma outra coisa que também é verdade é que às vezes os fãs vão um pouco longe demais nas teorias. Mas algo que ninguém vai poder negar é que cada verso e principalmente cada frame do clipe de Look What You Made Me Do foi ali feito para contar várias partes de uma história, e quem sabe uma delas não era justamente sobre esse álbum que foi engavetado em 2016. Já parou para pensar nisso? Eu sei que o Swift sim, mas você que não é Swift, já parou para pensar nisso? E bom, duas coisas que sempre se especulou muito sobre esse álbum chamado Karma é que, primeiro, ele teria uma sonoridade bem mais voltada para o pop rock, com uma pegada bem mais agressiva, vamos dizer assim.
o que combinava bastante, né, com aquele visual que ela havia adotado na época. E 2, que a cor dessa era seria laranja. Guardem essas duas informações porque a gente ainda vai utilizar muito elas. Mas vamos aqui agora para o clipe de Look What You Made Me Do, porque ali tem bastante coisa pra gente destrinchar, pois apesar dos pontos mais óbvios que todo mundo já discutiu aí ao longo de todos esses anos, tem muita coisa ali que pode ter passado despercebida, principalmente quanto a essa história. Se na própria letra da música, que já tinha um verso, o mundo segue em frente, outro dia, outro drama. Mas não pra mim, tudo que eu penso é sobre karma. Quando a Taylor canta essa parte justamente dentro de um cofre gigante, teria sido essa uma alusão ao seu repertório que precisou ficar guardado para que um novo, sobre novas situações, pudesse ser lançado? Talvez sim, talvez não. No entanto, o que dizer quando bem próximo da cena final, Taylor resgata várias versões dela ao longo da sua carreira. Tem ali a Taylor Swift do VMAs, tem a Taylor Swift do Red, tem a Taylor do Shake It Off. E do nada, bem do nada mesmo, lá atrás, aparece uma que ninguém conseguiu identificar de qual momento ela fazia parte, de qual contexto da sua carreira ela estava inserida, mas que por acaso foi aquela mesma que apareceu cortando as asas do avião esse cuja cauda estava marcado com TS6 e o pichando com um Reputation por cima. O álbum que viria após o 1989 seria de fato o TS6, mas o que cortar as asas dele poderia significar? O que cortar as asas desse avião poderia significar? Por que ela escreveria Reputation nele como se esse fosse o nome dado a ele a partir daquele momento? Porque a única Taylor de laranja no clipe de Look What You Made Me Do é justamente aquela que aparece presa em uma jaula. Antes da gente continuar, uma coisa que é legal frisar é que nem todas as teorias que os fãs levantaram e que pareciam muito óbvias se comprovaram como verdadeiras. Vamos puxar aqui aquela do Folklore. Em uma das capas do Folklore tinha ali escrito Wood Valley. Todo mundo acreditou que aquela seria uma pista sobre um possível terceiro álbum que ela lançaria em 2021, logo depois do Evermore. E daí o que foi que aconteceu? Ela mesma foi lá e falou que era apenas um erro de impressão, que esqueceram de tirar a marca d'água na hora de imprimir as capas. A gente sabe que tem dessas, a gente sabe que às vezes a gente enxerga coisa até onde não tem. Mas essas do Karma no clipe de Look What You Made Me Do, pra muita gente não é apenas coincidência, até porque essas não são as únicas evidências. Lembrando mais uma vez que essa parte que a gente está falando aqui é apenas teoria, mas vamos lá. Quais são as cores primordiais da era Reputation? Preto e tons acinzentados, vamos dizer assim, né? Me fala, qual a lógica da primeira tiragem do vinil do disco ter sido laranja? Bom, muita gente acredita que a gravadora já tinha comprado o material, a obra-prima, na verdade, né, para a confecção dos vinis, que seriam do Karma, e para não perder, né, agora que o álbum não ia mais existir, prensa eles com as músicas do Reputation. Até porque esse é um material bem caro e que tá ficando cada vez mais escasso, então pra que jogar fora? Temos como confirmar que foi realmente isso que aconteceu? Não, não temos. Mas se tratando de Taylor Swift, pega tudo isso que a gente falou desde o início do vídeo pra cá e soma. Poderia ser apenas coincidência? Sim, poderia ser apenas coincidência, mas coincidência seria a única opção? E você acha que acabou por aí? Claro que não. Agora a gente salta 2 anos, olha aí o período de 2 em 2 anos, voltando a dar as caras por aqui, quando a gente chega em 2019 com o lançamento do Lover, só que aqui a gente vai direto, para continuar aqui na história, né, para continuar falando sobre o Karma, a gente vai direto pro single The Man, mais especificamente pro clipe de The Man. Vocês devem lembrar que o Lover foi o primeiro disco que a Taylor lançou após todo aquele rolê do Scooter Braun, ter comprado o catálogo dela e tudo mais, também em 2019, mas como quando tudo isso aconteceu, o disco já estava gravado e na verdade até os primeiros singles já tinham saído, a primeira referência que a Taylor fez sobre esse caso no trabalho dela foi no clipe de The Man. Em uma das cenas do clipe, lançado em 2020, guardem essa informação porque até essa a gente vai utilizar daqui a pouco também, Taylor aparece encarando uma parede onde constam todos os títulos dos álbuns que ela já havia lançado. E não apenas uma, mas 2 vezes quando vocês olham, aparece ali o título Karma. Um em laranja no topo e outra em preto, bem ao lado de um aviso perdido, se você encontrar, devolva para Taylor Swift. E o que é que isso quer dizer? Seria uma referência a ela ter perdido as suas masters e gostar de tê-las de volta? Mas se fosse realmente isso, por que o Karma, o que esse título Karma estaria fazendo ali?
Teria tudo isso apenas um significado ou poderia ter mais de um? O que é que realmente estava perdido? E se você realmente achou que esse era o último indício, se prepara que ainda tem mais. Ano passado, em uma entrevista para o Jimmy Fallon, durante a divulgação do Red TV, o apresentador tocou ali nesse assunto de easter eggs e como ela trabalha isso na sua obra, no que ela falou, né, que é algo que ela nem consegue mais evitar, que ela tá sempre ali dando dicas, às vezes falando até mais do que ela realmente poderia. E uma frase que pegou todo mundo nessa hora foi, abrindo aspas, às vezes eu me pergunto, quanto será ir longe demais? E se eu usar um easter egg com 3 anos de antecedência? Isso pegou demais a galera, porque a partir daí, se esse for realmente um easter egg dentro de uma fala dela sobre easter eggs, a pista que ela deixou lá no clipe de The Man, lançado em 2020, pode se concretizar com o lançamento de um álbum, vocês já até sabem qual, né? Em 2023. Já pensou se, diferente de tudo que a gente falou lá na introdução do vídeo, ela na verdade está com tudo planejado com 3 anos de antecedência? Swift já é tudo meio doido da cabeça, né? E daí ela ainda vai lá e solta uma dessa? Mas, dito tudo isso, tá cada um por si agora e cada um acredita no que quiser. Taylor nunca se comunicou com palavras exatas que há ou houve um álbum chamado Karma. Ao mesmo tempo, ela se comunica com seu público de várias formas além do literal e muitas vezes de forma muito sutil. É um pouco difícil acreditar que um álbum que ela escreveu entre 2015 e 2016 ainda faça sentido para ela depois de todo esse tempo, principalmente considerando os rumos que não só a vida dela, mas como o mundo tomou de lá para cá. Depois de lançar álbuns como Lover, Folklore e Evermore, suas composições tomaram direcionamentos bem diferentes do que um álbum cujo título, supostamente seria Karma, poderia abordar. Ao mesmo tempo, as faixas inéditas que ela trouxe nas regravações do Fearless e Red mostram que até o que estava guardado lá atrás consegue fazer sentido no seu momento atual. Nem todas as faixas precisariam ser lançadas, até porque uma ou outra provavelmente falaria sobre seu relacionamento com Calvin Harris, e eu não sei se ela iria querer reviver tudo isso 6 anos depois, considerando que esse chegaria como um álbum de inéditas, mas olha só. Caso a sonoridade do disco for realmente algo pop rock, como muitos imaginam, isso sim poderia muito bem ser reaproveitado e fazer muito sentido, não só para ela, mas como para esse momento atual. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? O que vocês pensam sobre todas essas teorias? Quais vocês acham que serão os próximos passos de Miss Taylor Swift? Falem tudo aí nos comentários. Deixei uma teoria sobre o Willow de fora só pra ver se tem algum fã da Taylor Swift vendo esse vídeo que tá aí por dentro desse assunto. O primeiro que trouxer essa teoria aí nos comentários eu vou deixar no fixado. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal. Aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!